Na pequena cidade de pedra e poeira, onde as ruas se cruzavam como veias antigas, vivia um jovem chamado Miguel. Ele tinha 22 anos, um olhar sereno e um sorriso discreto, daqueles que não se impõem, mas iluminam devagar. Desde criança, Miguel convivia com uma deficiência que limitava seus movimentos. Ele mancava ao andar e, às vezes, as dores nas pernas eram tão fortes que precisavam fazê-lo parar, respirar fundo e esperar passar. Apesar disso, Miguel era um rapaz calado, observador, e tinha uma paciência que parecia não caber dentro dele. Seu mundo era pequeno, mas intenso. Morava com sua mãe, Dona Helena, uma mulher de mãos firmes e coração largo, que sempre foi seu porto seguro. Desde que o pai foi embora, quando Miguel ainda era criança, era ela quem trabalhava de manhã à noite, limpando casas e lavando roupas para vizinhos. Ela nunca reclamava, mas suas mãos enrugadas e cheias de cortes contavam uma história silenciosa de luta. Miguel cresceu sentindo um tipo de culpa que não sabia nomear. Via as crianças correrem, pularem corda, brincarem no campo de terra e voltarem suadas, sorrindo. Ele tentava acompanhar, mas a dor era sempre mais rápida que seus passos. Quando a adolescência chegou, ele já tinha aprendido a esconder essa dor com risadas curtas e olhares desviados. Aprendeu também a se convencer de que não era tão forte quanto os outros. E isso, mais do que a deficiência, pesava sobre seus ombros como uma rocha silenciosa. Com o tempo, sua rotina se tornou previsível. Ajudava a mãe no que podia, lavava a louça devagar, varria o quintal apoiando-se em uma bengala de madeira que ele mesmo tinha adaptado. Cuidava da horta nos fundos da casa e, sempre que a dor permitia, descia até a mercearia para comprar pão. Miguel sonhava em fazer algo grande. Não sabia exatamente o quê, mas queria se sentir útil, queria ser capaz de retribuir tudo o que sua mãe tinha feito. No entanto, cada vez que via os outros rapazes da sua idade trabalhando na construção, jogando futebol, estudando longe, uma sombra fria invadia seu peito. Era como se a vida já tivesse decidido que ele seria apenas o rapaz com a perna ruim. Alguém que ficaria sempre à margem das conquistas. A mãe, mesmo cansada, sempre dizia: Miguel, o tamanho da sua força não está nas pernas, está no seu coração. Ele sorria, mas, por dentro, não acreditava totalmente. O primeiro abalo aconteceu numa tarde de vento quente. Dona Helena voltava para casa com um cesto de roupas e desmaiou na porta da cozinha. Miguel correu como pôde, gritando por ajuda. Os vizinhos vieram e logo ela foi levada ao hospital público da cidade. Horas depois, os médicos disseram que ela tinha um problema no coração e precisaria de cuidados constantes. A mulher forte que sempre sustentou tudo estava pela primeira vez frágil. Miguel sentiu o chão fugir. A ideia de que poderia perdê-la fez um nó apertado se formar em sua garganta. E mais do que isso, ele sentiu medo. Medo de não ser suficiente para cuidar dela. Afinal, se ele mal conseguia cuidar de si mesmo em alguns dias, como cuidaria de alguém que sempre cuidou dele? Os parentes distantes apareceram com palavras vazias. Um ou outro dizia que ia ajudar no que pudesse, mas ninguém ficou de verdade. Os vizinhos ajudaram nos primeiros dias, mas com o tempo, cada um voltou para a sua vida. Miguel olhou para a cama onde sua mãe estava deitada, pálida, com um sorriso cansado. Naquele momento, algo dentro dele começou a se mover. Era pequeno, quase imperceptível, como a primeira chama de uma vela acesa num canto escuro. Ele pensou: eu não posso deixá-la sozinha. Foi nesse instante que o medo e a dúvida começaram a brigar dentro dele. Uma voz dizia que ele não seria capaz, que sua deficiência sempre seria um limite. A outra dizia que, se havia alguém que sempre esteve ao lado dele, esse alguém era ela, e que agora era sua vez de ficar. Nos dias seguintes, Miguel começou a se virar como podia.
Aprendeu a preparar as sopas que a mãe gostava, a medir os remédios nos horários certos, a trocar os lençóis e a limpá-la com delicadeza. No começo, era atrapalhado, sentia dor, tremia de insegurança, mas insistia. Certa noite, sentado ao lado da cama dela, segurando sua mão, ele percebeu que aquela chama acesa dentro dele já não era tão pequena. Era um fogo silencioso, queimando devagar, e ele não sabia se era coragem ou amor. Talvez fosse os dois. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. Miguel sabia que o mundo não ia facilitar nada. A deficiência não tinha desaparecido. Os olhares de pena continuavam vindo, e as dificuldades práticas eram muitas. Porém, pela primeira vez, ele não estava esperando que alguém resolvesse as coisas por ele. Estava disposto a tentar, e no fundo, talvez fosse aí que tudo começava. Os dias se transformaram em semanas, e Miguel começou a descobrir a força escondida nas pequenas coisas. Acordava antes do sol nascer para preparar os remédios da mãe e ajeitar a casa. Cada passo doía, cada movimento exigia esforço. Mas aos poucos, aquilo que no começo parecia impossível começou a virar rotina. No início, ele queimava a comida, derrubava a água no chão, esquecia horários, às vezes chorava escondido no quintal, sentado perto da horta, onde ninguém podia ouvir. Mas, mesmo chorando, voltava. Voltava porque a mãe dependia dele. Voltava porque, de alguma forma, cuidar dela estava dando sentido aos seus dias. Miguel, com sua deficiência visível, começou a enfrentar um tipo diferente de julgamento. Não era só o olhar de pena, era também o olhar de dúvida. Alguns vizinhos cochichavam que ele não conseguiria cuidar de Dona Helena sozinho. Outros sugeriam que ela fosse levada para um abrigo. A família distante insistia que era melhor procurar ajuda profissional. Mas Miguel, por dentro, sabia. Ninguém conhecia sua mãe como ele. Ninguém conhecia a maneira como ela gostava de ouvir histórias antes de dormir. Ninguém conhecia a forma como ela se acalmava quando ele segurava a sua mão. Era um amor construído em silêncio ao longo dos anos. E esse amor era maior do que qualquer dúvida. Foi nesse período que apareceu Dona Nair, uma enfermeira aposentada que morava na rua de cima. Ela tinha cabelos grisalhos e olhos atentos, e sempre via Miguel passando com passos mancos e olhar determinado. Um dia ela se aproximou. "Miguel, posso te ensinar algumas coisas?" perguntou com um sorriso gentil. Ele hesitou. Estava acostumado a fazer tudo sozinho, mesmo quando errava. "Eu sei cuidar dela", respondeu com a voz baixa. "Eu sei que sabe. Mas todo herói também precisa aprender", disse Dona Nair. Ela se tornou, sem que ele percebesse, uma espécie de mentora. Ensinou-o a aplicar os remédios com segurança, a fazer curativos, a massagear as costas da mãe para aliviar as dores. Também lhe contou histórias da época em que trabalhou cuidando de pacientes. Um dia, enquanto ensinava Miguel a levantar a mãe da cama com mais firmeza, ela disse algo que ele nunca mais esqueceu. "Força, menino, não é sobre o tamanho do seu corpo, é sobre o tamanho do seu coração. Gente forte não é quem não sente dor, é quem decide continuar mesmo quando dói." Aquela frase ficou na cabeça dele como uma marca. Ele repetia mentalmente cada vez que sentia as pernas queimarem, cada vez que achava que não ia conseguir. Com o passar do tempo, Miguel começou a encontrar soluções criativas para os desafios. Adaptou a cozinha para que ficasse mais fácil cozinhar mesmo com dificuldade de locomoção. Fez um suporte de madeira para carregar as coisas com menos esforço. Prendeu cordas e barras na parede para se apoiar. Ele não estava mais apenas sobrevivendo. Estava aprendendo a construir um jeito próprio de vencer. A mãe, cada vez mais fraca, olhava para ele com olhos marejados. "Eu devia cuidar de você", dizia ela. "Mãe, foi o que você fez a vida inteira", respondia Miguel apertando sua mão. "Agora é a minha vez."
Às vezes, quando a noite caía e a casa estava em silêncio, Miguel sentava ao lado da cama dela e contava histórias que inventava. Histórias de lugares que eles nunca tinham visitado, de mares e montanhas, de aventuras e liberdade. Era sua forma de fazer a dor dela parecer menor. E enquanto contava, algo mudava dentro dele também. O menino que achava que não era suficiente começava a se ver como alguém que podia sim fazer a diferença. Mas a vida, como sempre, não parou de testar. As contas começaram a acumular. Ele precisou deixar de comprar algumas coisas para manter os remédios da mãe em dia. O pouco dinheiro que tinham mal dava para tudo. Os comentários dos outros aumentavam. Diziam que ele estava se sacrificando demais, que era bobagem lutar contra algo que era inevitável. Ele escutava, mas não deixava entrar. A chama dentro dele estava maior. Não era mais só uma fagulha. Era um fogo silencioso e teimoso, que queimava sem precisar provar nada a ninguém. E assim, pouco a pouco, Miguel foi se tornando mais forte, mesmo que suas pernas continuassem doendo do mesmo jeito. A força dele não estava nos músculos, estava na decisão de não abandonar. O inverno chegou trazendo ventos frios e madrugadas silenciosas. Foi nesse período que Dona Helena piorou. As crises de falta de ar ficaram mais frequentes e Miguel começou a passar noites inteiras acordado ao lado dela. A dor física já não era a maior batalha. Agora, ele lutava contra o medo de perdê-la. Certa noite, a chuva caía forte. O barulho das gotas no telhado parecia acompanhar a respiração pesada da mãe. De repente, ela começou a tossir e a se contorcer de dor. Miguel, desesperado, tentou acalmá-la. Correu, mancando, tropeçando, mas correndo, até a casa de Dona Nair. A enfermeira o ajudou a chamar a ambulância e juntos levaram Dona Helena para o hospital. O caminho parecia eterno. Miguel sentia o peito apertado, como se fosse ele quem estivesse sem ar. Na sala de espera fria, ele se sentou com as mãos trêmulas, olhou para as próprias pernas doloridas e pensou: eu falhei. A culpa invadiu seu peito como uma maré escura. Ele chorou como não chorava há anos, silenciosamente, com o rosto entre as mãos. Foi então que a enfermeira colocou a mão em seu ombro e disse com voz calma: você não falhou, Miguel. Estar aqui agora é prova de que você lutou até onde ninguém mais lutaria. Aquela frase não apagou a dor, mas fez Miguel respirar fundo. Ele entendeu que a vida não era feita só de vitórias. Era feita de presença. Os médicos conseguiram estabilizar Dona Helena, mas explicaram que os cuidados teriam que ser ainda mais intensos. Agora, ela precisaria de fisioterapia, alimentação especial e acompanhamento constante. Para muita gente, aquilo seria o fim do caminho. Para Miguel, foi o começo de um novo desafio. Ele adaptou a casa ainda mais. Vendeu algumas coisas, aprendeu a fazer fisioterapia básica com a ajuda de vídeos gratuitos, estudou sobre alimentação saudável. Suas pernas doíam mais do que nunca, mas sua determinação também era maior do que nunca. E então veio a prova mais dura. Uma tarde, quando voltava da farmácia, Miguel foi parado por um dos tios distantes que quase nunca apareciam. Miguel, você está se destruindo por ela, disse o homem com um tom frio. Ela não vai melhorar. Você devia interná-la num lugar apropriado e cuidar da sua vida. Aquelas palavras cortaram como lâminas. Miguel ficou parado, sentindo a raiva e a tristeza se misturarem. Respirou fundo e respondeu: eu já estou cuidando da minha vida. Ela é a minha vida. O tio riu e balançou a cabeça como quem fala com alguém ingênuo, mas Miguel não se abalou. O fogo dentro dele não era mais frágil, era firme. Nos dias seguintes, ele enfrentou tudo: falta de dinheiro, noites sem dormir, olhares de desdém, dor física intensa. Mas continuou. Continuou porque a vida da mãe era um tesouro que ele não estava disposto a abandonar.
Um ano se passou desde aquela primeira noite em que ela desmaiou na cozinha. Um ano de batalhas silenciosas, vitórias pequenas e quedas pesadas. Mas, naquele mesmo quintal, onde ele costumava se esconder para chorar, agora ele regava a horta com calma e olhava para dentro de si com mais respeito. Não era mais um jovem que sentia pena de si mesmo. Era alguém que sabia o valor de ficar quando todos vão embora. O tempo passou e Miguel se tornou conhecido na cidade. As pessoas que antes duvidavam começaram a olhar com admiração silenciosa. O rapaz da perna ruim tinha feito o que ninguém mais teve coragem de fazer: ficar. Com a ajuda da enfermeira e do posto de saúde, ele organizou uma pequena rotina de cuidados que funcionava como um relógio. A mãe já não falava tanto, mas seus olhos diziam tudo. Cada vez que ela sorria, mesmo que de leve, Miguel sentia que todo o esforço tinha valido a pena. Um dia, um repórter local foi até a casa para contar a história de Miguel. A matéria viralizou. Gente de longe mandou mensagens, elogios e até doações. Mas mais do que tudo, o que Miguel recebeu foi respeito. E foi nesse momento que ele percebeu algo poderoso. Ele não tinha mudado apenas a própria vida, mas também a forma como a cidade via pessoas com deficiência. Ele provou com atos e não palavras que força não tem forma. Com o tempo, Miguel foi convidado a dar pequenas palestras em escolas locais, contando sua história. Ele falava de maneira simples, com pausas entre as palavras e olhos marejados, dizendo: "A minha deficiência nunca foi maior do que o meu amor. A dor nunca foi maior do que a vontade de ficar." E transformação não foi apenas externa. Miguel passou a se olhar com dignidade. Aquele garoto que se sentia pequeno agora se reconhecia como alguém inteiro. E embora a mãe estivesse cada vez mais frágil, ela partia aos poucos sabendo que não estava sozinha. Na última noite dela, Miguel segurou sua mão e sussurrou: "Obrigado por nunca ter ido embora de mim." Ela, com um último sorriso, respondeu: "Você nunca foi um fardo. Você foi o meu milagre." Quando ela partiu, a cidade inteira se calou. Miguel chorou, sim, sentiu um vazio que parecia não ter fim. Mas também sentiu algo novo, a certeza de que tinha honrado o amor da mulher que sempre esteve ao seu lado. Ele não se tornou herói por vencer uma doença. Tornou-se herói por escolher amar até o fim. Nos meses seguintes, Miguel continuou sua vida com passos lentos, mas firmes. Criou um projeto para ajudar outros cuidadores da cidade, principalmente aqueles com alguma deficiência. Ele ensinava técnicas, compartilhava histórias e, acima de tudo, mostrava que ninguém é pequeno demais quando decide ficar. No último discurso que fez em uma escola, olhou para a plateia e disse: "A força não mora nas pernas. Mora na decisão de ficar em pé mesmo quando o chão treme. Eu não precisei ser perfeito, eu só precisei amar de verdade." Então ele sorriu, com o mesmo sorriso de quando era jovem. Só que dessa vez havia orgulho nos seus olhos. E se você está ouvindo essa história agora, talvez também tenha um motivo para ficar de pé, mesmo quando parece impossível. A coragem não nasce do tamanho da sua força. Ela nasce do tamanho do seu amor. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama, porque às vezes uma chama acesa no lugar certo pode iluminar muita gente no escuro.